elite da língua portuguesa. Tudo bem? Vamos aqui retomar colocação pronominal. Na aula passada, eu fiz uma introdução com vocês. Não foi assim? Falei o que é a próclise antes do verbo, mesóclise intercalando, ênclise depois do verbo. Falei de fatores de atração e resolvi alguns itens como introdução. Agora vamos progredir aí na matéria. Vamos à famosa mesóclise. A famosa mesóclise. Olha só que lindo. Olha que lindo. Galera, usa-se a mesóclise com verbos no futuro do presente. Nós vamos estudar verbos ainda, tá? E futuro do pretérito. A cerimônia se realizará amanhã. Próclise. A cerimônia realizar-se-á. Mesóclise. A cerimônia realizará-se. Ênclise. Ênclise. Então, olha só, galera. Olhe para mim. Se você for julgar essas três assertivas pela leitura, eu aposto em você. Sem usar regra. Sem usar regra. Eu aposto você. Você vai acertar muitas questões de colocação pronominal pela eufonia, pela questão do bom som. Muitas questões mesmo. Não adianta eu ficar gramatiqueiro aqui. Olha só. A cerimônia se realizará amanhã. Certo? Vamos lá, anotar aqui. Certo. A cerimônia realizar-se-á amanhã. Certo. A cerimônia realizará-se amanhã. É até difícil de falar. Então o que você tem que saber? Com verbos no futuro, não se utiliza o pronome enclítico a verbos no futuro. Não emprega enclítico. Então, de novo comigo no quadro. A única coisa que é absoluta, lógico que eu vou fazer outras considerações e considerações importantes. A única coisa que é absoluta, com verbos no futuro, jamais empregarei a ênclise. Com verbos no futuro, jamais empregarei a ênclise. Nunca. Ênclise não. Posso utilizar próclise? Posso utilizar mesóclise? Com verbos no futuro eu não vou utilizar ênclise. É fato. Alguns comentários. A mesóclise transmite um maior grau de formalidade. Ela dá um maior grau de formalidade. Tudo bem, galera? Nós vamos ter um maior grau de formalidade com a mesóclise. Agora, a próclise é menos formal. Mas as duas são gramaticalmente corretas. Gente, eu faço tudo para não utilizar uma mesóclise. É engraçado, né? Um professor de português falar assim, né? É muito chato realizar CA. O Temer, um dia desse... o discurso do Temer lá quando ele assumiu o interino, né? A presidência, ele usou mesóclise e tal. Você deve estar achando estranho um professor de português falar isso. Eu acho, às vezes, meio pedante. Não é nada partidário que eu estou falando, não. Tá? Torço pelo esse governo aí. Não tem nada a ver com partidário. Porque tudo que a gente vai falar hoje, as pessoas ficam armadas. Ele é do PT, ele é do seu... Não. Eu detesto rótulos. Mas, a mesóclise, ela me assusta, né? Eu acho meio pedante. Eu sempre digo o seguinte, o cara que usa mesóclise, geralmente, é o que não vai ao banheiro. Ele vai ao toalete. Né? Geralmente é assim. Então, galera... Então, próclise, mesóclise. Beleza, galera? Tudo certo? Gente, ó, quando eu tiro aqui, ó, tiro C, realizará. Cuidado com essa questão aqui do verbo do futuro. Tome cuidado. Ó, vou até te mostrar um negócio aqui que é engraçado. Isso já caiu em prova da ESAF. Isso aqui é até engraçado. Quando eu falo assim, ó. O Luiz é o rapaz que está filmando aqui. Eu falo assim pro Luiz, ó. É o que está operando aí, o diretor. Eu falo assim, Luiz, gente, eu não sei fazer o Z até hoje, mas vocês vão entender. Ainda mais com essa caneta. Luiz, fazer-te-ei um carinho. Ó, ele deve estar arrepiadão. Luiz, trazer-te-ei um presente.
Luiz, dizer-te-ei palavras de amor. Olha que lindo, gente. Luiz deve estar doidão lá fora. Lá do outro lado do vidro ali. Ó, Luiz, fazer-te-ei um carinho. Luiz, trazer-te-ei. Luiz, dizer-te-ei palavras de amor. Gente, ele está fazendo um coraçãozinho para mim lá. Mas olha só, Elite. Quando eu digo fazer-te-ei, tanto aí esse T. Tira o T. Quer ver? Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Marca-texto, amarelo. Tira isso aqui. Leia sem isso aqui. Vai ficar como? Luiz, fazerei. Luiz, eu trazerei. Luiz, eu dizerei. Meu Deus, professor, isso não tem nada a ver. Maconha pura, professor, isso está errado. Isso está errado. Né? Porque não faz sentido, professor Cleito Natal. Não faz sentido. Eu não falo o que eu fazerei. Eu não falo o que eu trazerei. Eu não falo o que eu dizerei. Olha o certo. Luiz, far-te-ei. Luiz, dar-te-ei. Luiz, dir-te-ei. Agora o Luiz fica mais doidão ainda, que agora é norma culta. Então olha pra mim, gente. Quando eu falo assim, Luiz, far-te-ei um carinho. Quando eu falo Luiz, far-te-ei. Ô, professor, você comeu tanto que ficou farteado. Só se foi isso, farteado. Professor, far-te-ei é farei. Porque tira o T. Farei, trarei e direi. É o certo. Gente, e o outro ficou mais bonito. Muitas vezes, marque aí, gente. Ó, muitas vezes o feio é o correto. Eu não estou legislando em causa própria, não, tá? Não estou falando de mim, não. Né? Mas muitas vezes o feio é o correto. Olhe para mim aqui, todo mundo. Eu tenho um colega na igreja que ele usa muito isso. Ele é todo formal para falar. Sabe aquela pessoa que já te liga? Ele pode até assistir isso, estou nem aí não. Ele te liga já falando o quê? Licença. É chato. Até chegar num assunto, demora prolixo, 10 mil anos. E esse cara gosta de usar mesóclise. Ele vive falando dizer-te-ei, fazer-te-ei. Aí eu, Xuxa, meu Deus, ele está falando dizerei, eu fazerei. Tá errado. Aí eu comentei com a minha esposa. Ela falou assim, amor, mulher, né, toda amorosa, por que o senhor não fala com ele? Chama ele num canto e corrige. Eu não, eu quero continuar rindo. Porque se eu corrigir, gente, ele vai parar de falar isso? Vai. Eu quero continuar rindo. Sacana, né, professor? Então, ó, é far-te-ei, trar-te-ei e dir-te-ei, né? O certo. Então, tome cuidado, galera. Tome cuidado com essas colocações da mesóclise. Tome cuidado, né? Tome cuidado. Mas é só uma forminha de eu te mostrar isso, que muitas vezes o estranho é o certo, beleza? Vamos lá, continuando. Slide. CESP-TSE na lista. Olha só, galera. Amanhã serão definidos os nomes do presidente da República e dos governadores de alguns estados. Ele pegou esses serão definidos aqui e falou assim, ó, a substituição de serão definidos por definir-se-ão garante a correção gramatical do período. Muita gente vai errar isso. Esse item, galera, é errado, não garante. Porque quando você for colocar lá no texto, tome cuidado, se você copiar e colar. A pessoa vai estar no futuro. Aqui é voz passiva analítica, aqui é voz passiva sintética. Beleza, é verdade. Só que o amanhã é um advérbio. E o advérbio, galera, é fator de atração. Então eu não posso usar aí a próclise por causa do amanhã. Por causa do amanhã. Eu não posso utilizar a próclise por causa do amanhã. O amanhã é um advérbio é fator de atração. Então olhe para mim. Fator de atração continua a atrair com verbos no futuro. Tome cuidado, essa questão é muito perigosa. Se houver fator de atração, o verbo está no futuro, não interessa, é próclise. Seria correto o item, se tivesse uma vírgula aqui. Aí eu não poderia usar próclise, deveria ser a mesóclise mesmo. Aí é verdade. Mas aqui o amanhã
Vai atrair? Vai. É fator de atração. Então esse item está errado. Gente, olha só. Quando eu fui escrever meu livro, eu tive muita dificuldade, eu sempre falei isso em aula, para colocar em texto mesmo a colocação pronominal, sobretudo a mesóclise. Porque o aspecto geral da mesóclise que você tem nas gramáticas é o seguinte: próclise, mesóclise, e não utilizo ênclise a verbos no futuro. O verbo no futuro eu não utilizo. Essa é verdade. Se o verbo tiver no futuro, eu não utilizo ênclise. Eu já falei isso com vocês. Né? Não é assim, gente? Ó, se eu tiver aqui ó, o verbo no futuro, opa, eu já falei, não vou nem pegar agora. Verbos no futuro, eu não utilizo ênclise. Para a gente não perder tempo. Eu não utilizo ênclise, de jeito nenhum, com verbo no futuro. Então, aí o aluno, então já aprendi. Não. Aí o que eu fiz? Olha só no meu livro, gente. Eu fiz uma questão de pergunta e resposta, dúvidas recorrentes, para ficar de uma forma mais clara para você, os da mesóclise. Então vamos lá, lê comigo. Dúvidas recorrentes. Você perguntando para mim, professor, o uso da mesóclise será sempre obrigatório com verbos no futuro, do presente e do pretérito? A mesóclise vai ser sempre obrigatória? Não. Em regra, pode-se utilizar a próclise, com verbos no futuro, ou a mesóclise. Observe, o município se regerá por lei orgânica. Próclise. Tá certo? O município reger-se-á. Mesóclise. Tá certo? Gente, construção igualmente correta e com maior grau de formalidade. Olha para mim. A mesóclise, como eu disse, é o maior grau de formalidade. As duas estão certas. Então, verbo no futuro, eu já disse isso. Posso usar próclise? Posso usar mesóclise? Posso, sem problema algum. Não há problema algum nisso. Só que, gente, eu estou sendo bem claro, né? Beleza, não há problema. A mesóclise tem maior grau de formalidade. O interessante é o seguinte, pega a Constituição Federal. Na Constituição Federal, gente, é raro o caso de mesóclise. Olha, texto revisado por Celso Cunha. Por quê, gente? Falar bem é falar claro. Não quer dizer que a Constituição Federal, aí Celso Cunha vai ficar usando mesóclise. Não. O texto tem que se tornar mais próximo do cidadão comum. Por isso, quando um presidente ou um senador vai a uma tribuna, ele acha lindo ele ficar usando mesóclise. Ele acha lindo. Não, gente, ele é um representante do povo. Do povo. Então, eu costumo dizer assim, que a mesóclise, ela só encanta em convite de casamento, edital de concurso, em documentos mais formais. Né? Um convite para uma solenidade, colação de grau, né? Mas o restante, né? Até na própria Constituição é raro você observar a mesóclise, nem sei se tem. Né? Mas beleza, ela tem maior grau de formalidade. Eu só uso mesóclise quando não tem jeito mesmo, quando eu sou obrigado a utilizar. Mas olha só, próxima. Quando o uso da mesóclise será obrigatório? Aí eu uso. É esse caso. Resposta. O uso da mesóclise será obrigatório quando o uso da próclise for proibido. É verdade. Se eu tenho que realizar-se-á, eu não posso começar a oração com pronome. Então, vou usar a mesóclise como obrigatório. Porque, ó, na letra A, o uso da mesóclise é proibido, visto que não se inicia a oração com pronome oblíquo átono. Então, a mesóclise vai ser obrigatória. Única alternativa. Olha a outra. Amanhã, definição os objetivos. Mesóclise obrigatória. Por quê? Eu não posso usar próclise porque aqui tem uma vírgula. Ó, na letra B, o uso da mesóclise é proibido, visto que não se utiliza pronome oblíquo átono depois de sinal de pontuação. Então, só me resta mesóclise, porque ênclise eu não posso utilizar. 3. Com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, devem-se observar os fatores de atração? Eita, falei tudo embolado. Vamos lá. Com verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, deve-se observar os fatores de atração? Nós já fizemos isso, sim. Você lembra aqui, nessa questão do TSE? Tinha um amanhã, não tem? Então, posso usar mesóclise? Não. Então, com verbos no futuro, eu vou observar os fatores de atração. Eu observarei os fatores de atração. Eu observarei, galera.
Beleza? Sim, conversa no futuro, os fatores de atração devem... a atração obriga a utilização do pronome na posição proclítica. Então, neste caso, a próclise prevalece em relação à mesóclise. Beleza? Olha pra mim. Você, cara, está o melhor em mesóclise. Você já sabe. Você aprendeu. É só voltar aos vídeos aí que você vai ver. Detalhei cada coisa. Depois não fazer questões de concurso com tudo misturado. Agora eu vou falar da colocação pronominal. Olha aqui pra mim, no quadro. Vou falar da colocação pronominal nas locuções verbais. Professor, por que você tem que falar de algo assim especial? Colocação pronominal nas locuções verbais? Por que você tem de falar, professor, algo especial? Sabe por quê, galera? Nas locuções verbais, quem é o nosso referencial na colocação pronominal? O verbo. Quando eu tenho um verbo só, um verbo simples. Mas quando eu tiver dois verbos, eu vou ter dois referenciais. Então eu tenho que tratar regras separadas, regras diferentes. Tudo bem, gente? Tudo certo? Tudo bem mesmo? Beleza. Então olha aqui. Preste atenção. Preste atenção. Olha só. Eu tenho aqui. O que é locução verbal? Eu tenho um sujeito só para os dois verbos. O Cleiton tem de construir. Aqui é principal, você já sabe isso. Aqui verbo auxiliar. Eu tenho uma locução verbal. Aqui, ó, locução de infinitivo. Sujeito, verbo principal, verbo auxiliar. Aqui é um advérbio. Vamos tratar primeiro locução de infinitivo. Isso aqui era para ter ficado na página de baixo, essa aqui. Mas não tem problema não, eu consigo explicar assim. Mas eu quero primeiro tratar na de infinitivo. Olha só. Vou colocar verdinho aqui do meu Palmeiras. Locução verbal sem fator de atração. Gente, olha para mim. Eu vou fazer um esqueminha com vocês. No final vai dar tudo certo. Vamos supor que eu tenho que falar que o Cleiton tem de construir a casa. Olha lá, de novo no slide. Eu posso falar o Cleiton tem de construí-la? Sim. Onde eu botar essa é sim. Eu posso dizer o Cleiton tem de a construir o pronome aqui? Sim. Eu posso dizer o Cleiton a tem de construir? Sim. Então olhe para mim no quadro. Locução verbal sem fator de atração eu posso usar em qualquer lugar. Eu em sala de aula, quando eu dou esse exemplo no presencial, tem aluna, mais de uma aluna já falou assim, professor, aí tem fator de atração. Eu falei, qual fator de atração? Cleiton. Olha só, gente, a mulherada leva para o outro lado. Cleiton é fator de atração, olha só. Não, Cleiton é substantivo, não leve para o outro lado. Cleiton não é fator de atração. Então, professor, posso usar antes do auxiliar? Posso usar intercalado? Posso usar depois do principal? Locução verbal de infinitivo eu posso usar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Qualquer lugar. Agora, com fator de atração, eu posso usar nas extremidades. Com fator de atração, eu posso usar nas extremidades. Então, olha para cá. Sim, não, sim. Olha que coisa linda. Olha para o Cleitinho aqui. Sem fator de atração, de infinitivo, qualquer lugar. Com fator de atração de infinitivo, nas extremidades. Gente, experimente ler isso numa prosa. Antes do auxiliar, depois é horrível. Eu estou fazendo um esqueminha para vocês. Sem fator de atração, qualquer lugar. Com fator de atração, nas extremidades. Com fator de atração, nas extremidades. Tudo bem ou não? Tudo certo? Professor, muito obrigado. É isso mesmo. Então, posso usar aqui. E mesmo tendo não, posso usar aqui. Ó. Tem questão de concurso difícil. O examinador pede já aqui, o aluno não aceita, porque tem um não. Posso usar nas extremidades. Agora, vamos tratar de gerúndio? O Cleiton está construindo. Que eu falei que era para ter ficado na outra página. Ó, mas eu que não revisei, a culpa é minha. Ó, o Cleiton é o sujeito. Verbo principal, verbo auxiliar. Só que é de gerúndio agora. A locução tem de infinitivo, gerúndio e particípio. Eu posso falar o Cleiton está construindo A? Sim. O Cleiton está A construindo? Sim. Mesmo ficando feio, o Cleiton A está construindo? Sim. Locução verbal de gerúndio, eu posso usar em qualquer lugar, sem fator de atração. Professor Cleiton, e
com fator de atração. E com fator de atração. Vamos lá? Aqui, ó, que era para estar na mesma página da outra. Com fator de atração. Sujeito, verbo principal, verbo auxiliar. O não é fator de atração. É igual de infinitivo, elite da língua. Pode ser? No meio? Não. Aqui? Sim. Então aprenda. Gerúndio, olha para mim. Gerúndio, deixa eu só pegar o controle aqui rapidinho. Gerúndio é igual ao infinitivo. Sem fator de atração, qualquer lugar. Com fator de atração, ó, nas extremidades. Então olha lá, gente. Locução verbal, sem fator de atração, gerúndio e infinitivo. Sem fator de atração, qualquer lugar. Antes do auxiliar, no meio, depois. Com fator de atração, nas extremidades. Agora, vamos tratar do particípio. O Cleiton havia construído e o Cleiton não havia construído. Olha que lindo. Olha lá. Cleiton, sujeito. Deixa eu mudar aqui para o vermelho para ficar igualzinho às outras. Verbo principal. Olha só. Eu posso falar, o Cleiton havia construído aqui no final? Gente, deixa eu me avisar. Eu já havia ministrado isso com vocês em regência. Olha para mim. Jamais você utilizará pronome oblíquo átono depois de particípio. Eu já falei isso no nosso curso. Lá em regência, quando eu falei que a, o, as, os, quando completa verbo, objeto direto, li, elias indireto, meter, senos, os, direto, indireto, eu já avisei isso. Então, olha aqui. Quando o cara coloca assim, ó, amado-te, errado. Depois do particípio, eu não uso o pronome átono. Agora, se você sabendo disso, o restante é a mesma coisa. Locução verbal sem fator de atração. Pode aqui, pode aqui. Pode aqui? Não. No meio, não. Com fator de atração no meio, não. Pode aqui. Então, olha para mim. Qual é o grande esquema? Você tentar colocar aí no seu arquivo, no seu HD, isso tudo com a mesma regra. Vamos lá. Vamos tentar enquadrar na mesma. Locução verbal de infinitivo, gerúndio e particípio. Sem fator de atração. Qualquer lugar. Com fator de atração. Nas extremidades. Nas extremidades. Então, sem fator de atração, qualquer lugar. Com fator de atração, sem fator de atração, qualquer lugar. Com fator de atração, nas extremidades. Mas nós temos uma ressalva. Qual é a ressalva? O particípio não admite ênclise. Posso repetir? Porque na primeira vez eu fiquei meio confuso. Sem fator de atração, para infinitivo, gerúndio e particípio, qualquer lugar. Com fator de atração, nas extremidades. Tem uma ressalva? O particípio não aceita ênclise. O esquema é você colocar na mesma regra. Fica mais fácil para você memorizar. Beleza? Legal, vamos lá. Observação. Agora, os alunos sempre me perguntam isso. Vou ter que entrar numa polêmica agora. Consoante o rigor gramatical, deve-se colocar hífen quando o pronome estiver enclítico ao verbo auxiliar. O que seria isso? Isso aqui é uma locução verbal, ó. Deve nos informar. Esse é o principal e esse é o auxiliar. Esse hífen aqui é obrigatório? Eu acho isso um absurdo, uma violência, marcar como obrigatório. Mas consoante o rigor gramatical, porque se você notar, gente, esse pronome é muito mais ligado ao informar do que ao deve. A Receita Federal deve nos informar. Mas, professor, isso vai ser obrigatório? Esse hífen? Consoante o rigor, a ortodoxia gramatical, a tradição gramatical, sim. Não que eu concorde. Todavia, é comum, ó, deixa eu até mostrar aqui para vocês. Todavia, ó, é comum na linguagem odierna. O que é odierna? Moderno.
em alguns clássicos da literatura, o uso do pronome sem o hífen. É muito comum. Grandes autores usam sem o hífen. Eu, que não sou um grande autor, também uso sem o hífen, né? Usam sem o hífen. Né? Porque a língua, gente, ela é viva, ela sofre modificações. Mas olha só, aí a gente tem que acompanhar o que os examinadores cobram. Né? O que eles têm cobrado, professor? O que eles têm cobrado esses camaradas? Então, entendemos que ele está proclítico ao verbo principal. Então, quando eu uso sem o hífen, é o principal e auxiliar. Eu entendo que ele não está enclítico ao deve, mas está antes do auxiliar. E não enclítico ao verbo auxiliar. A Receita Federal deve nos informar. Então, eu, particularmente, como usuário da língua, não vejo problema. Mas eu vou polemizar isso. Mas o rigor fala que esse hífen é obrigatório. Observe o seguinte item do CESP. Esse item eu deixei a data aqui, 2009. Olha o que o CESP falou. A substituição de poder-se-ia dizer, mesóclise, pela forma menos formal, poderia-se dizer, porque a mesóclise ela é mais formal. Preservaria a correção gramatical, desde que fosse respeitada a obrigatoriedade de não usar. Porque se usar hífen aqui, fica errado. Porque você está vinculando se ao poderia. E poderia é futuro. Eu não posso usar o pronome enclítico a verbos no futuro. Vocês estão lembrados? Vamos lá, gente. Eu não posso usar o pronome enclítico, ou seja, depois de verbos no futuro. Então, isso aqui é gramaticalmente incorreto. Por isso que ele disse assim, ó. A substituição de poder-se-ia dizer, pela forma menos formal, poderia-se dizer, preservaria a correção gramatical do texto. Desde que fosse respeitada a obrigatoriedade de não se usar. Não é obrigatoriedade de usar, não. É de não usar. Para se reconhecer que o pronome se está antes do verbo dizer. É verdade, se eu uso o seu hífen, ele está antes do dizer. E não depois de poderia. Esse item veio como certo. E eu concordo plenamente com esse gabarito. Ele aceitou sem o hífen. Ah, professor Cleiton, mas aqui ele aceitou sem o hífen? Porque eu não posso usar depois do futuro. Tá, verdade. Mas, se ele fosse rigoroso aqui, que o rigor não pode usar seu hífen, sem o hífen também seria errado. Então, só teria como usar poder-se-ia. Se ele fosse usar essa gramática aqui, ó, o rigor gramatical. Ele não obedeceu. Mas eu concordo com ele nesse item. Eu acho um item fabuloso esse aqui, eu concordo. Só que, aí ele aceitou sem o hífen. Só que, importante, olha para mim. O nosso curso é gramática aplicada, do básico ao avançado. Então, eu tenho um compromisso de avançar com vocês. Eu vou avançar agora. Em 2013, caiu um item que detonou muita gente. E o pior, que ele saiu com um gabarito, depois do gabarito definitivo veio outro. Olha só. Olha o que o CESP cobrou. O trecho. Deixa eu colocar o marca-texto aqui. O trecho. Quando mais se escapa o tempo dos falsos educandários, mais a dor é documento, que os agride e os separa. Poderia, sem prejuízo para a correção gramatical, ele está falando de correção gramatical, tá? Reescritura. Ser reescrito da seguinte forma, à medida que, com sinal indicativo de crase, locução conjuntiva certo, que se escapa o tempo dos falsos educandários, a dor vai se tornando. Isso aqui vai ser o nosso problema. Mas vocês sabiam que o gabarito preliminar deste item veio como certo, o preliminar. Eu nem fiz recurso, que eu concordo. Veio igual a esse, veio sem hífen, entendendo que o pronome está proclítico ao tornar-se. Tanto é que esse se aqui é até parte integrante do verbo. O tornar-se é pive aí, esse se é pive. Né? Então ele é até mais ligado ao tornar. Quando você vai falar assim, vai se tornando, esse pronome é mais ligado ao tornar. Então ele vem sem o hífen, entendendo que está proclítico ao tornar. Eu concordo que isso é certo. Só que, justificativa de alteração de gabarito. Olha só, gente, o CESP mudou esse gabarito. E ele mudou esse gabarito, olha de novo o slide, para errado. Gabarito definitivo. Aí ele falou, o gabarito deve ser alterado para E, porque a colocação pronominal vai se tornando e está em desacordo com a gramática. Sabe por que está em desacordo?
Ele considerou esse hífen obrigatório. Olha para mim. Então o examinador considerou esse hífen obrigatório. Isso vai contra a outros itens anteriores da própria banca. Mas este é o item, nós estamos agora, este é o item mais recente que eu tenho. Não vi de 2015, não vi de 2015, nem de 16. O CESP polemizando isso. É o mais recente, mas ele considerou esse hífen obrigatório, que eu considerei uma violência com aspecto linguístico, com a dinâmica da língua. O examinador aqui, ele foi muito gramatiqueiro. É fato que ele tem respaldo pela gramática normativa para falar que esse hífen é obrigatório. Gente, até os gramáticos que falam que é obrigatório, eles falam com uma certa ressalva. O Bechara fala assim, que este hífen aqui, ó, este hífen depois do auxiliar, com certo rigor ainda é obrigatório. Ele ainda não caiu. Alguma coisa que o Bechara fala, que esse hífen ainda não caiu. Ou seja, ele dá uma espetada. Deveria cair esse hífen. Não deveria ter esse rigor todo. Porque, gente, a nossa língua é viva e muita gente usa assim. E próprias bancas, outras bancas já aceitam ser um hífen. Mas o CESP aceitou esse hífen como obrigatório. Então, o que eu faço, professor? Você mostrou um item de 2009 que ele aceitou solto. Esse aqui ele não aceitou, tem que ser com hífen. Eu prefiro que você siga, se for CESP, o item mais moderno, que é este de 2013. E qualquer coisa a gente faz recurso, estou aqui para te ajudar. A gente faz recurso, eu seguro a onda. Mas perceba, e a gente usa esse item como fundamento, pedindo coerência da banca. Eu já dei alguns recursos assim, pedindo coerência da banca. Tudo bem, galera? Só pedir. Mas o examinador tem respaldo gramatical para cobrar esse hífen como obrigatório? Tem. Então, minha dica, numa redação, sempre coloque esse hífen. Porque aqui, locução verbal de gerúndio, sem fator de atração, posso usar aqui, posso usar no meio, posso aqui. Depois, auxiliar, sempre coloca o hífen. Não brinque. Porque se o examinador considerar que pode ser sem hífen, você usar com hífen, tá certo. Se ele considerar que é obrigatório, tá certo. Você vai acertar sempre. Não brinque, coloque. Tudo bem? E também não critique professores que falam, pode usar sem hífen. Não, eu sou ético com isso. Às vezes o professor não conhece este item. Seria maldade minha ficar assim, eu sou o cara. Não. Eu estou aprofundando porque eu conheço o item e estou trazendo a minha experiência para você. Então, se for CESP, eu acho melhor você seguir essa tendência. Agora, se for prova de múltipla escolha, olha as outras alternativas. Se isso aqui tiver sem hífen, se ele pedir a errada, olha se tem um outro erro. Porque às vezes, aí você tem que marcar a mais errada. Beleza? Então, galera, olha para mim, no próximo bloco, nós vamos começar a fazer questões de provas. Já falei de todo o aspecto aqui de conteúdo, faltam alguns detalhes de colocação pronominal que eu vou falar na correção de exercícios. Então, o que você vai fazer aí na sua casa? Imprimir ou fazer na tela as questões que eu vou corrigir na nossa próxima aula. Beleza? Um forte abraço e até nosso próximo encontro.